Vanessa Vieira e hoje eu vim falar do 4º episódio da 10ª temporada de American Horror Story. E assim, nossa, eu ainda estou bem impressionada porque a temporada está mantendo a qualidade. Esse 4º episódio voltou 5 anos ao passado, né? E a gente pôde entender como a pílula chegou na cidade e como a Belle, o Austin tiveram acesso a essa pílula e como a vida deles mudou, se transformou, né, com a pílula da alquimista. Inclusive, assim, é isso, a alquimista, que eu acho que deveria ser chamada de química, na verdade, né? Mas a gente pode entender como essa química chegou na cidade e assim, misteriosa ela, hein? Eu achei muito interessante perceber que ela tinha uma agenda, né? Ela foi para aquela cidadezinha realmente querendo testar essa pílula. E a gente pode entender, né, pela conversa dela com o Mickey, que assim, ela realmente estava ali, né, testando e vendo quais as possibilidades. Ela não conhecia os efeitos da pílula em humanos, então ela foi para aquele lugar específico para saber sobre isso. E o acordo que ela faz com o Mickey é interessantíssimo, né? Porque ele não quis provar, ele teve medo. E é curioso que depois de 5 anos ele finalmente tenha ingerido a pílula, sempre sabendo quais as consequências, né? Porque ele sempre soube as consequências. Outra coisa interessante é que, assim, na conversa que ela tem com a Belle, antes da Belle tomar a pílula, ela fala dos prós e dos contras. Ela diz que pode dar fome, que a mulher vai desejar sangue e, enfim, ela é manipuladora, mas eu acho que ela não deixou todo mundo assim, sem saber o que estava fazendo. As pessoas tomam a pílula tendo o mínimo de noção. É isso, é o mínimo, porque a gente vê com o outro cara, o músico, que ele não tinha tanta noção assim do que ia acontecer. Ele não tinha esse grande talento e aí ele vira aquele monstro, né, branco lá. Então é muito interessante observar os efeitos da pílula nas pessoas de maneira mais científica, mas ao mesmo tempo ver como aquilo transformou a cidade, sabe? E, enfim, eu achei fantástico. E achei fantástico também como a gente pôde ver um outro lado, tanto da Belle quanto do Austin. E eu vou ser muito honesta, eu tive muita empatia por aquelas duas pessoas, principalmente pela Belle. Ela tinha um marido horrível, né? Não que, nossa, ele merecia morrer, etc, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele era horrível, ele era completamente problemático, enfim, muito tóxico, né? Com ela, muito horrível. O casamento dele estava, assim, com os dias contados. Ele não era um cara que apoiava o sonho dela. E, enfim, é muito interessante, né? Como a coisa se desenvolve e como pessoas que usam a pílula, elas se, enfim, atraem, digamos assim, porque a personagem da Billie Lourd, enfim, ela e a Belle meio que, assim, tem um momento onde elas se reconhecem ali, né? Então é interessante observar tudo isso. Eu gosto muito de como a série não teve medo, né, de parar por um episódio a trama que tá ocorrendo no presente, digamos assim, e explicar melhor toda a situação pra gente, porque a partir de agora fica muito mais simples entender as coisas que estão acontecendo, porque a gente pôde ter esse vislumbre da alquimista, né, da química e das coisas que ela faz e do porquê que ela está ali. E por que ela faz tanta questão de sigilo, sabe? Mas ao mesmo tempo também é interessante que o Mickey, ele meio que voltou atrás, né? Ele tinha um acordo com ela. E o que aconteceu? Ele foi dispensado,
ele tá cansado de ver a vida dele daquele jeito e por isso ele teve a coragem de ir lá e ameaçar a Química. Obviamente, sim, finalmente ele teve a oportunidade de ver os escritos dele avançando e a gente sabe que teve toda aquela coisa com a agente, né, de Nova York. Então tem isso, mas, enfim, ele realmente é muito manipulado pelas pessoas e é muito curioso porque ele, sabe, tem o segredo de todo mundo nas mãos. Então, pra mim é meio surpreendente como ele se deixa manipular e como ele vira joguete na mão de todo mundo quando ele sabe tudo desde o princípio. Então é curioso. E aí eu acho que esse episódio ele traz mais perguntas, né? Porque a Química, ela diz que trabalhava para o governo e eles fizeram os testes da pílula, né, em animais. E esses animais, eles tiveram basicamente a mesma reação que os humanos. Então, a pergunta que fica é, ela foi ali testar em humanos por conta própria? Ou ela foi ali testar a mando do governo? Inclusive, assim, acho muito possível que ela esteja ali a mando do governo, tá? Então, assim, ela pode trabalhar para o governo americano, mas por que que o governo americano está testando isso? Qual o desejo, sabe, deles para testar essa pílula? Por que que eles querem que os artistas se desenvolvam, já que, enfim, tá claro que essa pílula se desenvolve em mentes criativas. Então, eles querem realmente pessoas hipercriativas? Por quê? Sabe? Fica essa questão, fica esse questionamento. E assim, também tem um outro detalhe. A Química, ela é uma alienígena, a gente já sabe que ela vai estar na segunda parte e ela parece que vai repetir a personagem. Então, assim, se vai passar pelo menos 50 anos antes, né, a segunda parte de Double Feature, quantos anos tem essa mulher? Então, ela seria uma alienígena? Ela trouxe esse conhecimento para a Terra? Fica a dúvida. Outra coisa também é que, enfim, existem já teorias, né, de que essa pílula tem DNA alienígena. Eu acho tudo isso muito provável, sabe? Acho que faz muito sentido. Então, acho que ela pode sim ser alienígena e estar testando essa pílula que tem esse DNA alienígena. E mais, pode ser que ela não esteja trabalhando para o governo. Pode ser que ela esteja realmente fazendo esse teste por conta dos alienígenas. Então, assim, vamos ver, né? A gente não tem respostas concretas ainda, mas tem sido interessante acompanhar o desenvolvimento, né, da série e de como eles estão construindo toda essa discussão. Uma coisa muito interessante nesse episódio foi que eles comentaram sobre a raiva, né? E a raiva que vem do artista, da pessoa criativa que é prepotente, porque se acha melhor do que o outro. E é por isso que ele tem também, né, todo aquele desejo e toda aquela raiva dentro dele. Mas que a raiva de quem não é criativo acaba sendo ainda maior, porque essa pessoa se percebe como mediana, medíocre, e fica com raiva por não ser excepcional, né, não exceder as expectativas. Então é muito curioso porque sempre, independente do episódio, independente de como a história está caminhando, essa discussão sobre o ego do artista e do não artista também, porque traz aí essa questão, né, de o ser não criativo. E é muito curioso porque eu também acho que pessoas não criativas, elas só não são criativas porque elas não desenvolvem a criatividade. Eu realmente acho que criatividade é um músculo que pode ser exercitado. Óbvio, algumas pessoas têm naturalmente mais facilidades para escrever, para tocar músicas, né, instrumentos, criar. Enfim, existem sim pessoas que nascem com algo tipo vocação para aquilo. Mas criatividade é um músculo que pode sim
ser exercitado. E se você é uma pessoa sem criatividade, você exercita esse músculo e vira alguém com um pouco mais de criatividade. Mas eu gosto muito da discussão da série sobre isso mesmo, né? O talento, porque aí o talento ele vai para um outro lugar, né? E acaba sendo esse lugar um pouco inalcançável, porque o que é uma pessoa com talento? Talento não se compra, talento é algo inato. E essa é uma discussão antiga entre artistas e talvez até não artistas. Então, eu gosto muito que a série traz isso, né? Pra, enfim, incitar o debate. Então, essa temporada tem sido muito interessante na forma como tem abordado, enfim, essa questão da arte através de uma perspectiva do horror. Então, eu tô gostando bastante. E é isso, eu quero saber de você como está a sua expectativa para o resto da temporada, né? Faltam 2 episódios para Red Tide acabar e a gente ir para a segunda parte, né, de Double Feature. Então, enfim, comenta aí embaixo como você está, enfim, lidando com a série, se você está gostando, achando que ela é uma série criativa, achando que as discussões são válidas. E é isso. Tchau!